Oi, eu sou a Carol Esquilante. E eu sou a Isabel Raia. A gente está aqui no Le Cordon Bleu com o chefe Caio Correia, que vai ensinar a fazer um chou au chocolat. E a gente veio hoje para mostrar que qualquer pessoa pode fazer. Confeitaria às vezes passa essa ideia de um pouco complicada, né, Caio? Mas hoje a gente vai quebrar esse paradigma e provar que até as editoras de prazeres da mesa conseguem fazer a receita. Então, pessoal, a gente vai fazer hoje um chou au chocolat, uma receita super tradicional e bem clássica francesa. Para começar a receita, eu vou começar pelo primeiro passo, que vai ser o meu craquelin. Para o craquelin eu tenho manteiga, farinha de trigo, cacau em pó e açúcar. E eu vou começar misturando todos esses ingredientes na batedeira com a raquete. O craquelin, ele é uma massinha que a gente vai colocar em cima do chou antes de ir ao forno. Então ele vai dar uma textura crocante para a receita. Depois, para o próximo passo, a gente vai precisar de um rolo de massa, um cortador e um saco plástico. Então aqui, ó, eu já tenho o meu ponto da minha massa. Como eu sei, tá uma farofa e ela já começa a fazer alguns grãos maiores. Se eu parar aqui a batedeira, eu consigo, ó, fazer um bolinho, tá, com essa massa na minha mão, mas ele esfarela. Esse é o ponto. Então aqui, eu agora vou abrir. Aqui o que é importante, eu vou colocar um pedacinho do saco para fora e eu vou apoiar aqui a minha perna. Então eu prendo o saco. Senão, se eu for abrir aqui, ó, Sim. eu vou abrir bem fininho, tá? Então, sugestão, do centro para fora, eu abro, fecho de novo, porque ele vai enrugando embaixo e daí ele vai prendendo a massa, a gente não consegue abrir, tá? Então a gente vai sempre virando dos lados e abrindo. Então aqui, ó, abri o craquelin, tá? Ele tá bem fininho, virei o plástico dos dois lados, então ele já tá, ó, mais lisinho. E daí eu vou pegar aqui o cortador e eu já vou cortar, tá? Então abriu, marcou e aí agora Freezer. vai pro freezer. Quanto tempo? Aqui é só até ele endurecer, tá? Vai ser o tempo da gente fazer a patachu. Vamos começar? Vamos. Agora é a nossa vez. Tem alguma ordem ou a gente pode ir colocando todos os ingredientes Pode em colocar ordem? primeiro os secos, depois a manteiga. Tá? E por que a raquete? Qual é a diferença dos batedores? Porque a raquete é um batedor que ele não vai estar colocando ar na massa. E porque a gente está fazendo uma massa que tem uma consistência mais pesada. Então a raquete ela ajuda só na mistura dos ingredientes. Isso. É muito importante sempre estar, né, utilizando a mão, sempre estar sentindo a produção. Tá? Então aqui, ó, a massa já não está fazendo Tá, o bolinho, então tá pronto. Agora vem a parte mais legal. Ou não, vamos ver nossas habilidades de... Pronto. Então esse primeiro passo agora vai pro freezer e a gente vai começar a fazer agora a massa. A gente agora vai fazer a patachu, a base da nossa receita. Então aqui eu já tenho todos os meus ingredientes. Eu vou começar colocando a água e o leite na panela. Vou colocar também o sal e o açúcar. E eu já vou colocar aqui a manteiga. E essa massa, o curioso, ela é uma massa cozida. Então eu vou ferver aqui todos esses ingredientes juntos. Depois eu adiciono a farinha, tá? Então aqui, ó, já tá quase fervendo. Então aqui, ó, já tô mexendo, já diluí toda a manteiga, sal e açúcar, só esperar ferver. Agora é com a espátula. Muito importante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do fogo, tá? Eu tiro do fogo. Vou adicionar a farinha toda de uma vez, tá? O importante é que a farinha esteja peneirada, para evitar grumos. Então aqui, ó, já tenho uma massa. Nossa, super rápido. Aí agora eu vou cozinhar essa massa. Entenderam por que agora eu tô... Faz o sentido de estar com a espátula, Com a espátula. né? E aqui, ó, eu vou apertando a massa, porque se eu tiver alguma farinha que não esteja misturada, eu já vou incorporando, fazendo esse movimento.
Os ovos você costuma peneirar ou você põe normal inteiro? Normal inteiro. Então aqui, ó, começa a formar uma película embaixo. Aqui, ó, na panela. Tá vendo? Quando começou a formar essa película, é que eu já cozinhei a massa. Eu já cozinhei aqui a farinha de trigo. Desligo o fogo e eu vou para a batedeira. Coloco a massa na batedeira e aí de novo com a raquete. Misturou um pouquinho, já não está mais subindo aquele vapor. Já vou colocar aqui, ó, um ovo. A massa já vai começar a mudar completamente a textura. Então aqui eu tinha 5 ovos, certo? Agora que sobraram 2, eu vou bater, tá? Mas tem alguma chance de você não precisar usar todos os ovos que Tem. você coloca na receita? Tem uma chance. Então você tem que Tá? ficar atento Tem uma também chance nisso. grande, tá? Não é tão simples quanto parece. Não adianta seguir a receitinha. É tem simples, que ter um mas feeling, né? tem que ter. Senão fica muito fácil, né? Não sei se eu vou colocar toda essa mistura, tá? E eu não quero colocar mais claro ou mais gema, Tá. tá? Então eu bato porque eu tô adicionando ovos. Aqui a velocidade está baixa, porque se eu colocar uma velocidade muito alta eu começo a incorporar água. Da massa, como é que eu vejo o ponto? Eu preciso levantar e ela precisa cair. E quando ela cai, ela faz um V. E ela vai cair. Quando ela cai, ó, ela forma um V. Tá? Então o ponto dela já tá bom. Então aqui eu tenho o saco de confeitar, tá? Com um bico Tá. liso, tá? Então, para quem estiver em casa aqui, ficou uma dica boa. Você pode colocar, quem não tiver muita prática, tá? Abre o saco aqui, ó, numa jarrinha, fica mais fácil para trabalhar. Aqui eu coloco a massa e pronto. Sempre assim. Aqui eu tenho meu bico travado, tá vendo? Tá? Ele tá travado. E aqui eu coloquei toda a massa, eu não tenho ar. Eu tenho a minha ponta limpa. E agora eu vou apertando aqui e com essa mão eu vou guiando, né? Se eu for fazer algum desenho, alguma coisa. Então agora a gente vai modelar a nossa patachu. Como se fosse uma grande Carolina. Tá? Tá. Então aqui, meninas, está o nosso craquelin congelado. É importante que ele seja congelado para a gente conseguir tirar ele bem Firminho. firminho. Bom a gente reparar a que ele fez e a nossa. É, talvez eu roube algumas suas, Caio, se sobrar. Acho que eu vou precisar. Eu dou, Obrigada. tá? Não tem problema. E agora eles vão pro forno. Então agora a gente vai fazer o praliné de avelã. Para o praliné é uma receita super simples. Eu tenho aqui 3 ingredientes: água, açúcar e as avelãs. Para começar, eu vou fazer uma calda de açúcar. Então, água na panela, depois o açúcar. E aqui eu vou cozinhar esse açúcar até 121 graus. Calda de açúcar a gente não mexe. O pessoal já quer pegar aqui e mexer a panela, né? Já quer saltear a calda de açúcar. E vou deixar ferver. Para quem não tem termômetro, como que vai saber que tá no ponto certo? Aqui eu vou sempre ser chato e dizer para ter o termômetro para fazer uma calda na temperatura bem correta. Tá. Tem que chegar a quantos graus? 121. Tá. E aqui eu já tenho a avelã que ela tá parcialmente torrada, que eu só torrei para tirar a pele. Quando a gente compra avelã com pele, coloca no forno uns 10 minutinhos a 160 graus e depois com a mão, quando esfriar, né? Com a mão você só raspa elas que você tira a pele. Então, vendo que eu só estou movimentando aqui, ó, o termômetro, eu não movimento a panela, eu não movimento a calda. Se a calda começa a encostar na lateral da panela, ela vai começar a cristalizar. E daí ela cristaliza a calda toda. Então, por isso que a gente sempre fala que calda de açúcar a gente não mexe. Aqui eu vou adicionar as avelãs e agora eu vou misturar. Como eu vou misturando, eu vou criando atrito, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Vai ficando mais durinha. Vai ficando mão assim? E né? o açúcar... Não sei. Vai, Isa. Carol, essa é a sua Vai, parte. Isa! Isa, rebate É pra com Carol. você, Vai, Isa. Carol! O que
que acontece com o açúcar? Me conta, esfria? Não. Não, ele tá esfriando, certo? E tá ficando puxentinho, assim. Ele tá ficando puxentinho e ele vai voltar a cristalizar. Então aqui agora que eu já tenho esse açúcar todo cristalizado e já tenho cada avelã, já tá com açúcar, eu volto pro fogo, agora um fogo não tão alto, e eu vou caramelizar esse açúcar, tá? E isso aqui é o que a gente chama de pralinê. Então aqui ó, no fundo eu começo a ver que já está começando a derreter o açúcar. Eu já tenho, o fundo da panela já não tem mais açúcar, tá? Só caramelo, e agora vocês vão vendo que as avelãs vão começando a perder esse branco e vão começar a ficar douradas. Também dá pra fazer no papel manteiga. Essa Aqui parte. eu prefiro o tapete de silicone também, tá? O caramelo pode colar depois, quando ele começar a umedecer, ele pode colar no papel manteiga. Aqui eu vou espalhar e deixar esfriar. O meu tá ficando bonitinho, Isa, e o seu? Ah, o meu também tá lindo. Então agora a gente vai fazer o recheio. O recheio é uma ganache montada. Para começar a ganache, eu vou utilizar nessa receita gelatina. Eu tenho aqui gelatina em folha, tá? Então eu já vou explicar como a gente utiliza a gelatina em folha. Então eu tenho um bowl com água e gelo, coloco aqui a minha gelatina, tá? Para ela hidratar. Por que a água é gelada? Se for uma água morna, eu já vou começar a diluir a gelatina. Ela hidrata e logo em seguida ela dilui. Para começar a ganache, então, creme de leite. A gelatina não pode ser em pó. Pode ser em pó. Pode também. Pode. Tá? Pode ser em pó, utiliza o mesmo peso, tá? E a diluição é 1:6. Então a quantidade de gelatina vezes 6 de água. Aqui, ó, ela já começa a hidratar. Tá vendo? Uhum. Então, deixa ela aqui. Então, na panela, a primeira quantidade de creme de leite é a quantidade mais alta. Então aqui eu vou aquecer esse creme de leite, vou ferver ele. Vou colocar o meu chocolate ainda tá em pedaço, tá? Não vou derreter ele. Então aqui enquanto aquece, o chocolate já está no canudo, eu vou ver a gelatina. Aqui, ó, a gelatina já está pronta. Vou tirar o excesso de água e vou pôr aqui na peneira. E aqui é uma receita que precisa descansar. Como a gente está fazendo a ganache, a gente tem a gordura do creme de leite, a gordura do chocolate, a manteiga de cacau. A gente precisa fazer essa receita e deixar descansar na geladeira para que esses cristais da manteiga de cacau voltem a cristalizar e deem a consistência. Creme de leite ferveu, vou adicionar aqui. Aqui eu já vou colocar a gelatina, tá? Ó, ela parece um plástico. E aqui ela já vai, o calor do creme de leite já vai diluir. E ela Tá. vai ajudar a dar estrutura. A gelatina, ela vai ajudar, como eu falei, é como se fosse um chantilly, né? Então a gelatina ajuda na hora de montar esse chantilly. Então aqui, chocolate, creme de leite, gelatina. Agora que já está emulsionado, eu vou adicionar o segundo creme de leite. Esse tá Misturar. gelado. Esse está gelado, tá? Aqui eu misturo. Agora colocar em um bowl e deixar descansar. No mínimo aí umas 4, 6 horas. Então agora a gente vai processar o pralinê, tá? A gente quer uma pasta de pralinê, então as avelãs já estão aqui caramelizadas. Eu preciso da ajuda de um processador, tá? Quem não tiver um processador desse em casa, pode só quebrar bem e utilizar como um crocante. Então pronto. Aqui agora já está pronto a pasta. Beleza. Essa parte é boa, hein? Obrigada. Vocês não fazem recheio, comem no meio, viu? Bom é assim, né? Assim que é bom. Assim que é bom. Então agora a gente vai começar a fazer a montagem do nosso choux. Eu já tenho aqui o meu choux pronto, minha decoração,
minhas decorações em chocolate e as minhas avelãs caramelizadas. O que falta é bater a ganache, tá? Tá. Que eu já deixei descansando na geladeira. Então eu vou pegar aqui um pouquinho da minha ganache. Sempre que for um produto, né, airado, a gente vai usar o globo. E vamos bater. Aqui eu posso bater numa velocidade mais alta. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não bater demais, porque como um chantilly comum, né, se eu bater demais, aqui eu vou começar a separar essa gordura e ela vai começar a ficar com uma aparência talhada. Aqui, ó, já começa Fica linda. a montar. E apetitosa. A ganache já está montada. Então eu tenho aqui já o meu chou assado. Vou cortar. Não vou cortar ele ao meio, tá? Eu corto só uma casquinha. Esse excesso aqui eu vou retirar. Essa parte de cima eu vou cortar um pedacinho com o cortador. Aqui eu tenho praliné, a pasta que a gente bateu. Então eu vou colocar um pouquinho da ganache em cima com a ajuda da espátula. Agora eu vou colocar o creme, né? A ganache na manga. Eu travei, então eu virei aqui, travei, colocando pra dentro. Aqui o que a gente falou? Que não pode sujar qual parte? De cima. A de cima, certo? Então eu coloco ela pra fora, tá? Vou vestir a minha mão, por isso que a gente também chama de manga. A gente veste aqui, olha, a mão. E aqui eu tenho onde colocar todo o meu recheio. E aqui, ó, eu vou raspando a minha espátula no meu dedo. E daí aqui, ó, fechou, tá? Aqui, ó, eu coloco o meu dedo bem próximo e vou tirando todo o ar. Tirei o ar, girei, tá pronto. Destravou. Destravou. Ai, que coisa linda. Né? Então aqui, decoração. É que ele fez uma decoração diferente. Lindo. Pronto. Que lindo. E aqui eu tenho duas variações. Olha que bonitos. Gostei. Gostei do meu Achei que a gente também. mandou super bem. Foi, né? Eu gosto desse e desse. Então agora vou escolher o meu preferido para ganhar essa competição da Isa, né? Vai levantando. O seu tá mais bonito, fazer o quê? É a primeira vez que tá aprovado? Tá aprovado. Tem certeza? Chou chocolate. Caio, fiquei preocupada agora com a minha da Carol, hein? Poxa, mas ela fez tão bem. Então, por isso mesmo. Me ajuda, que agora eu preciso ganhar essa competição. Vamos lá. Faca reta.